a gente tem um desejo muito grande de conseguir projetar bem os agudos, né? De ter agudos fortes, agudos brilhantes e tal. E aí eu separei esse tema, Mixed Voice, o segredo para agudos perfeitos, e eu já vou explicar para você por que eu considero que o Mixed Voice é o grande segredo para os seus agudos. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, quem está assistindo, se você tem dificuldade para fazer agudos e qual que é a maior crise que você tem na hora que você vai fazer os agudos. Quando a gente está buscando técnica para a gente melhorar os nossos agudos, né, quer dizer que a gente está tendo uma dificuldade e aí aparecem as mais variadas coisas, né? Não consigo sustentar, não consigo passar, a tensão é muito grande. O que é o Mixed Voice e por que eu considero ele essencial para que você tenha bons agudos, como eu coloquei lá no tema da live, o segredo para os agudos perfeitos, tá? A gente sabe que na nossa extensão vocal, a gente trabalha com alguns registros, né, que são regiões da nossa voz, onde a nossa voz tem uma certa qualidade de som, né, e alguns músculos trabalham mais ativamente do que outros na produção desse som, tá? E aí, entendendo isso, o primeiro passo para você poder fazer um mixed voice, mixar sua voz, é você conseguir, né, acessar a sua voz de cabeça. Quando você está subindo, aí, quando a gente tem essa sensação, normalmente está ligado a quando a pessoa ela não passa a voz. O que é passar, né? Quando a gente estava falando lá dos registros, a gente vem do grave ali com a voz de peito, aí vai passando e vai subindo, e aí você quer empurrar essa voz lá, essa voz de peito, você quer levar ela o mais alto que você conseguir com ela. E esse não é o mais indicado. Aí você não aciona direito o seu registro de cabeça. E tem essas sensações. Você tá esticando, tensionando a sua garganta ali, a voz de peito o mais alto que ela consegue. Aí coça, aí dói, né? Aí você quebra, chega uma hora que você não consegue sustentar aquilo porque você tá gritando, né? Você não fez uma passagem para o seu outro registro. Aí essa passagem para outro registro, a gente não faz por diversos motivos. Tem gente que não gosta da sonoridade porque não tem hábito de usar a voz de cabeça, então não fortaleceu essa parte da musculatura, daí a voz soa fraquinha, né? E aí não gosta, então acaba tipo assim, até treina ali, mas na hora do ao vivo empurra. Outros por costume empurra essa voz de peito até em cima, o máximo que conseguir, porque tá acostumado a fazer assim. Na hora que tá treinando até consegue um pouquinho, mas depois o costume, os velhos hábitos voltam, e aí você quer fazer de novo do jeito que você fazia antes. E outros por não saber, tá? Não saber como passar para voz da voz de peito para voz de cabeça. A pessoa não entendeu como que, não sabe a sensação, não entende como que ela vai passar a usar a outra musculatura mais que essa, não está acostumado a fazer isso, então não consegue, aí vai empurrando essa voz de peito para cima. E às vezes a gente está em algum lugar que está cantando, não tem retorno, e aí a gente tá ali se esforçando muito e tenta botar o máximo de pressão, e aí você grita e tensiona tudo e a coisa não vai, né? E aí não fica legal, a gente não faz essa passagem. Então, quando a gente tá falando de Mixed Voice, raciocina comigo. É um mix, exatamente o que o nome diz. Como eu já expliquei, além das sensações e sonoridades, a gente está trabalhando com uma musculatura um pouco mais ativa que a outra. Quando a gente usa a voz de peito, tem um músculo lá que ele trabalha mais. Tem vários músculos, gente, envolvidos na produção do som, todos eles trabalhando simultaneamente. Mas a gente está falando de músculo mais ativo, certo? Então o músculo lá está mais ativo no registro de peito. E aí tem um outro, que é mais ativo no registro de cabeça, certo? Quando a gente fala de mixed voice, é exatamente o que o músculo diz, a gente trabalhar o balanço entre a produção do som
né, na produção do som, a gente usar esses dois músculos de forma equilibrada. Não quer dizer que você vai estar assim, nossa, 50-50, eu tô usando aqui, ó, 50% esse, 50% esse. Então, é um equilíbrio entre o uso dessas duas musculaturas ali, que são mais usadas na voz de peito ou na voz de cabeça, certo? A gente sabe que TA é mais ativo na voz de peito e CT mais ativo na voz de cabeça. A gente vai tentar trabalhar esse equilíbrio entre essas musculaturas. E aí, essencial para você fazer esse equilíbrio é você saber ter desenvolvido bem e saber acessar com facilidade a sua voz de cabeça. Primeiro requisito para você fazer um bom mix voice. Porque se você então vamos colocar lá algumas coisas aí, nomes diferentes que você vai ouvir. Mixed voice, mix voice, voz mista, tudo mesma coisa, tá? A gente tá falando tudo da mesma coisa, dessa harmonia entre um registro e outro, para que a gente tenha uma voz mais contínua, a gente consiga passar entre um registro e outro sem quebra, né? E sem aquela fraqueza que a gente tem ali no meio, principalmente nas regiões de passagem, e também fortalecendo mais, dando mais corpo ali nas regiões mais agudas. Tá ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar a sua voz de cabeça. Homem tem muita dificuldade em acessar a voz de cabeça, porque homem é forte. Então eles cantam mais forte já do começo. E aí eles sentem essa dificuldade para fazer essa passagem, porque quanto mais pesado você deixar, mais pesada você deixar sua voz ali nas regiões mais graves, conforme você for subindo, mais difícil vai ser para você passar, porque a diferença de timbre vai ser muito grande, você vai sentir uma quebra muito brusca. Então se você tá aqui, ó, eu vou fazer uma voz mais leve, e vou subir, vou subir mais um pouquinho. Quanto mais leve você deixa lá no começo, mais fácil é essa passagem. O que eu estava fazendo aqui era exatamente mix voice, tá? Aqui, então vamos aqui. Voz de cabeça pura. E se eu tentasse fazer isso de peito? Ainda é uma região onde eu alcanço com o peito, mas você sente o estranhamento? A gente tem que gritar, né? Fazendo força. Só peito. E aí quando a gente mistura, agora eu vou fazer do jeito ruim, tá? Do jeito que a gente estivesse fazendo ali, bem pesado a voz de peito. Aí a passagem vai ficar bem difícil. Na próxima vai quebrar, hein? Notou ali? Ah lá, exatamente, minha voz de peito é forte, mas quando faço a passagem sou feminina. Até consigo uma boa projeção, mas minha voz fica parecendo com a do Paulo Vittar. E é um resultado que eu não quero, exatamente. Ó, mais um, e aí vai ficar pior. Se eu segurar no peito, a hora que ele passar, ele vai passar, porque eu não vou aguentar, não tá na minha extensão. Então, aí você tem isso aqui.
Se eu subir mais um pouco. Eu tô tentando segurar tudo aqui na minha voz de peito. Fica esgoelado, tá? E ainda que eu consiga, na minha extensão de peito, fazer esse agudo, o que vai acontecer? Isso aí é o mal de muito cantor. Eu vou cantar uma música, aí eu vou cantar a segunda música, aí talvez eu consiga cantar a terceira. Quando eu chegar na quarta música, eu não tenho mais voz. Quem já passou por isso? Gente, é péssimo. Você tá no meio do show e a tua voz acaba. Não é o que a gente quer. Olha, dependendo do tipo do show que você vai fazer, às vezes você vai cantar 1 hora seguida, 1h30, vai cantar 40 minutos, um repertório mais difícil, 10 músicas, 15 músicas, sei lá quantas músicas. E aí você vai forçando essa voz de peito aí. Gente, não tem como. Vai chegar uma hora que a resistência ali do músculo vai acabar. A resistência do músculo vai acabar e daí sua voz vai começar a falhar e você não vai conseguir terminar. Por isso é muito importante, se você quer desenvolver uma voz mista, você precisa trabalhar sua voz de cabeça, fortalecer a sua voz de cabeça, fazer exercícios, tentar fazer passado, não tem problema. Ali, ó, falou assim, nas primeiras vezes que ele fez ali, ele sentiu que a voz dele ficou parecendo a voz do Pablo Vittar. A gente tem que entender que isso é uma coisa temporária. À medida que você for fortalecendo esse registro, dominando essa musculatura que você ainda tem dificuldade de dominar, você vai conseguir fazer mais coisas com a sua voz de cabeça. E aí, encontrando sua voz de cabeça, você vai encontrar o seu mix voice. Mulheres têm menos dificuldade de encontrar a voz de cabeça, tá? É mais natural a gente cantar assim levinho. Tem mais exemplos disso acontecendo, né? E aí as mulheres têm mais facilidade. Isso não quer dizer que não tem algumas que não consigam, tá? Mas, né, é uma dificuldade principalmente masculina. Então, olha lá. Como um pré-requisito para você fazer um bom mix é você ter um bom controle da sua voz de cabeça. Então, vou passar para vocês aqui, por exemplo, 2 exemplos de exercícios que são muito legais para quem não consegue passar para a voz de cabeça. Não acha a sua voz de cabeça, não tem como, não consegue fazer, tá? O primeiro é muito simples, que é Você vai fazer um gritinho assim, como quando a gente comemora. Uhul! Certo? Uhul! Até mais longe do mic. Uhul! Você vai fazer esse gritinho, certo? E automaticamente, tá? Mas pensa bem, a ideia é que não é pra você fazer o ru assim, ó, segurando aqui, tensionando. Muito leve, gente. Tenham propriocepção. Percebam vocês. Se tá tensionando, tá errado. A gente tá querendo uma coisa bem levinha. Uhul! Uhul! Tá? Então, deixa bem leve, bem tranquilo. Uhul! Tá? Você vai, em primeiro instante, encontrar ali a sua voz de cabeça. Certo? Encontrou essa voz de cabeça? O que você pode fazer para você praticar, né? Desenvolver habilidade com essa musculatura? Você começa o exercício, já começa ele agudo. É ótimo, excelente para encontrar a voz de cabeça. E vai os agudos. Então, você pode fazer isso. Tá, mas aí eu ainda tenho dificuldade, não consegui esse exercício. Um outro exercício que você pode fazer para fazer esse passado, né, da voz de cabeça, é fazer um glissando assim, mas você vai fazer um som de bocejo. Quando a gente boceja, o som é certo? Os homens vão conseguir fazer bem. Então você vai fazer. Você viu como que você consegue fazer essa ligadura sem quebrar quando você faz esse bocejo?
vem do agudo pro grave, descendo, conectando. Oh! Oh! Tá? Vocês vão fazer esse som de bochecha. Tudo isso que eu tô falando não é ainda um mix voice. É pra você encontrar a sua voz de cabeça. Depois que você encontrou ela, o máximo que você puder, você tem que praticar, fortalecer essa musculatura, dominar, tá? Para que você possa utilizar esse registro quando você quiser. Ainda que ele não esteja com a sonoridade que você quer, que ele falou, fica muito leve. Então aí é onde entra o mixed voice, tá? Por quê? Porque a voz de peito, ela é pesada, ela é forte, ela tem mais brilho. E a voz de cabeça, ela é leve, mas ela alcança mais agudos. O registro de peito, então, ele é mais para baixo, é médio grave. E é brilhante, é aquilo que a gente gostaria. Mas a voz de cabeça, o registro de cabeça, ele alcança mais notas. Então a gente tem que achar um jeito de misturar isso para que a gente tenha o resultado que a gente quer. Certo? Certo. Então tá, aí você achou sua voz de cabeça, você vai desenvolver ela e trabalhar para você ter bastante domínio. Então, beleza, aí você desenvolveu essa voz de cabeça, certo? Muito bem. Como eu vinha falando, né, a voz o mix, então ele vai depender desse domínio que você tenha da sua voz de cabeça. E aí é a hora onde a gente vai juntar isso, tá? Uma coisa que você vai notar, a gente tem bem pouca pressão glótica aqui, né? Você faz bem pouca pressão quando a gente tá fazendo só voz de cabeça. Quando a gente tá fazendo mix, você não vai ter pressão como se você quisesse empurrar o seu agudo pra cima, seu agudo, perdão, empurrar sua voz de peito para cima no agudo, mas você vai ter um pouco mais de pressão. E uma boa dica para a gente conseguir esse resultado um pouco melhor do mix voice, começar a desenvolver ele, é projetar para frente, projetar na máscara, tá? Se você faz um N, um M, você tem uma projeção nasal, tá? É pra soar um pouco nasal, mas não é pra soar fanho, não precisa ficar fanho, tá? Você vai fazer soar, você vai sentir as vibrações. Tem gente que sente aqui, tem gente que sente nos dentes, tem gente que sente no nariz, tem gente que sente no céu da boca, no palato, enfim. Você vai direcionar a voz pro céu da boca, ali, pra frente aqui, boca, aqui. A gente vai redirecionar a nossa voz para a região da máscara, para a gente conseguir projetar melhor essa voz de cabeça e começar a fazer esse mix. Como é que vai ser isso? A gente tá aqui, voz de cabeça pura. Aí a gente vai começar a colocar um pouquinho mais de pressão, um pouquinho, tá? Deixar um pouquinho mais firme aqui, sem apertar, direcionando mais aqui. Quem nota a diferença? Mix puro, tá? Sacou? Exercícios bons para treinar isso. Ó, se você tiver assim, ó, tem inúmeros vídeos aí com escalinhas pra gente trabalhar a técnica vocal. E aí tem gente que fala que é pra fazer o, ó, por exemplo, do primeiro ao quinto grau. Tô fazendo U, tá, gente? Mas pode ser qualquer coisa. Do primeiro ao quinto grau tem inúmeros. Se você procurar aquecimentos, vai achar vários. Então você pode pegar um desses exercícios e usar a fricativa, a sílaba correta que vai te ajudar a desenvolver, por exemplo, isso. Aqui nesse caso a gente vai fazer NEI, um ótimo exercício, tá? NEI, 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 NEI. NEI, 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 NEI. Lembrando, ó. NEI, 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 NEI. NEI, 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 NEI.
assim de pressão, mas é como se você fizesse uma forcinha muscular, nada assim tipo, tá? Beleza? Gente, vocês vão treinando, por exemplo, um ótimo exercício. Vai direcionar para a máscara, vai fazer uma leve aqui, para você ir treinando, você misturar, tá? Nem peito, se você fizer pressão demais, é porque você tá puxando para cima seu registro de peito. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Tem que passar. E também não é pra tudo de cabeça, ó. Não é isso. É isso que a gente quer. Exatamente. Uma misturinha ali, ó. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Quando a gente tá mais médio aqui, ó. Quando a nota for mais aguda, você vai ver a predominância maior da voz de cabeça, mas um pouco de força ainda tá ali. E na nota mais grave, a predominância maior vai estar na voz de peito. Você vai mixando isso, você tem uma passagem suave. Olha lá. Só peito. A nasazou demais. Não é isso que a gente quer. E nem isso aqui. Quebrou. Ficou só a cabeça. Mantém um pouquinho de estrutura ali. Sozinhos corremos o risco de machucar a voz com esses exercícios? De maneira nenhuma, porque a intenção é o seguinte. Gente, sempre que vocês estiverem treinando sozinhos, você vai fazer um exercício, jamais, se você está sentindo dor, ó, sinais assim de que você tá fazendo errado, muito errado, que não tá bom. Tá tossindo toda hora, tá coçando, tá tossindo, tá sentindo dor, não tá conseguindo, ficou rouco 2 minutos depois de começar, você tá fazendo errado. Você tem que ir trabalhando e sentindo, você tem que se perceber, né? Eu aguento fazer? Tá confortável? A gente sempre tem que sentir que tá confortável, tá? Não é assim, gente, ó. Ai, tá confortável, nem sinto nada. A gente tá trabalhando com musculatura. Sempre existe esforço. Sempre vai existir um pouco de esforço. Mas não pode ser uma coisa dolorosa, tá? Uma coisa dolorosa não é bom. Certo? Você vai fazer os exercícios. Outros exercícios, tá? Como a gente quer trabalhar essa leveza, um exercício bem bom, uma coisa muito boa pra gente mixar a voz é a gente deixar a voz de peito, a voz nos registros mais graves, a gente deixar mais leve, ceder um pouquinho mais, tá? Então, em vez de fazer aqui, ó, tô mais grave. Eu já fiz mais leve, então vamos lá. Bem pesadão. Muito pesado. O que acontece? Quando eu for subindo, para eu fazer essa passagem, vai ser muito difícil. Então eu já deixo mais leve aqui. E a leveza, gente, não tá na quantidade de ar, tá? Tem gente que pensa que para ficar leve, ele tem que soprar. Não é isso, tá? Mais leve com mais volume. É só não tensionar, não fazer força demais. Deixa a voz mais leve. Aí vai chegando perto da região de passagem. Sem machucar, trabalhando essa passagem, cada vez minimizar mais, tá? Aí você vai deixar mais leve. Exercícios bons para deixar mais leve, você fazer um staccato sem pressionar aqui, ó. Aí um arpejo.
Tá. Hey, 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 hey. Levinho. Não. Hey, 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 hey. Muito pesado. Levinho. Começa lá embaixo. Hey, 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 hey. 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 Vai subindo. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Tá? Vai fazendo isso. Então, ó, basicamente tem duas coisinhas aí que vocês podem fazer, começar agora, pra você conseguir construir um bom mix. Voz de peito mais leve, né? E voz de cabeça, né? Um pouquinho mais de tônus ali, você não ceder tanto. Segura ali, segura. Não é pra forçar, tá? Você vai deixar a sua voz passar, mas você vai segurar um pouquinho de tônus aqui. Então, essas duas coisas vão te ajudar a construir um bom meio entre uma coisa e outra. Então, fortalece muito a sua voz de cabeça. Nem que você tenha que fazer exercício só para voz de cabeça. Nem que você tenha que fazer exercício só para voz de cabeça. Fortalece bastante sua voz de cabeça, deixa mais leve sua voz de peito e aí você vai trabalhando esse meio para cada vez mais minimizar essas passagens e conseguir fazer esse mix, tá? Aí a terceira coisa também é essa projeção mais na máscara. Projeta a voz, tá? Sente ela vindo pra cá. O I é muito bom, tá? Pra você começar. I. Ele é fácil de direcionar pra cá, mas não é I, é I. Vamos pensar. Pode, como eu falei, tem gente que sente aqui nos dentes, na boca, outros sentem aqui nas bochechas, outros sentem no céu da boca, mas direcionando. O I é ótimo para você treinar essa parte. Beleza, gente? Aí, ó, duas coisinhas vou deixar para vocês pensarem sobre a respeito do Mixed Voice. Então, como a gente viu aí, o Mixed Voice, ele é um blend, né? Você vai usar as musculaturas envolvidas na voz de peito, na voz de cabeça, você vai tentar jogar para que elas trabalhem em conjunto ali, favorecendo ali um agudo mais bonito para você. Um agudo mais forte, né? É uma extensão vocal mais assim, me fugiu a palavra, uma extensão vocal que seja mais contínua, né? Vamos dizer assim. Não era bem essa palavra, mas me fugiu a palavra. E aí, você vai trabalhando isso, né? E aí tem muita gente que separa muito, não entendo errado o que eu vou dizer, mas tá? Belting de mixed voice, como se fossem coisas muito, muito, muito diferentes, tá? E aí a resolução que eu tenho pra você é o seguinte: belting e mixed voice não são coisas muito diferentes. Na verdade, o belting é um tipo de mixed voice. E aí você tem um outro tipo de mixed voice que ele é um pouco mais leve. As diferenças estão em características do som, tipo um pouco mais pesado, o outro soa um pouco mais leve. Não é só voz de cabeça, um e outro, né? Às vezes as pessoas querem separar. Mixed voice é uma coisa, belting é outra. Se você, no belting, tá fazendo mistura do registro de peito com o registro de cabeça, porque a ideia não é gritar, berrar até o infinito, nem é saudável, até os estudos e tudo mais, né, que se ensina belting hoje não ensina isso, ensina realmente você mixar, né, usar usar os filtros para que você tenha esse resultado esperado. Então, obviamente, o belting é um tipo de mixed voice com características bem específicas, tá? Isso aí eu deixei para vocês pensarem, porque às vezes a gente vai procurar
vai procurar no YouTube vídeos, né? A pessoa ensinando belting ou a pessoa ensinando mix voice, e aí a gente às vezes fica um pouco confuso, porque em certos momentos são coisas... quando a pessoa está começando ali, eles passam exercícios muito parecidos. Você fala assim, ué, mas não é a mesma coisa? Mas não era para ser isso, era para ser aquilo. De certa forma, tanto um quanto o outro, você vai pegar quase o mesmo caminho no começo ali para desenvolver, tá? Deixar a voz de peito mais leve, fortalecer sua voz de cabeça, né? Trabalhar bem as passagens, sem as quebras, conseguir mais tônus, né? Trabalhar os seus filtros para que você consiga mais projeção nos seus agudos. Tudo isso faz parte, né? Então, vamos trabalhar caminhos bem semelhantes, né? Tanto para um mix mais leve, quanto para um belting que vamos dizer assim, é mais gritadinho, né? Então, o belting não deixa de ser um mix, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e responder umas aqui que eu achei bem interessantes. Aí, Ju, eu curto fazer falsete, sinto mais dificuldade ainda do que a voz de cabeça. Mais dificuldade não, mais facilidade, ele disse. Você acha que utilizar ele várias vezes pode afetar o desenvolvimento da voz de cabeça ou ajuda? Então, depende, tá? Se você ficar o tempo todo usando o falsete para substituir a voz de cabeça, pode te dificultar. A maior diferença aí entre o falsete e a voz de cabeça, ela vai ser na questão da fisiologia da produção do som. O falsete ele vai vir com muito mais ar e ele tem pouca capacidade de ampliação do som. Como que isso funciona? Quando você produz o falsete, você não fecha a prega tanto quanto quando você produz a voz de cabeça. Vamos dizer que isso aqui é a prega. Na voz de cabeça ela vai estar bem mais fechada. No falsete vai ter um espaço maior. Então passa mais ar. Como consequência, você tem uma voz mais airada e muito mais difícil de ampliar o som, tá? Então essa basicamente vai ser a maior diferença. E muita gente tem muito mais facilidade de alcançar agudos fazendo o falsete. Se você usa ele como recurso, como ornamento, se você domina bem seu falsete e ele fica bonito, usa e abusa, tá? Mas se você sente que você está substituindo isso porque você não está conseguindo desenvolver bem sua voz de cabeça, então começa a treinar, começa a se forçar para que você tenha mais habilidade com a sua voz de cabeça e consiga usar os dois, né? Uma música excelente para homens treinarem voz de cabeça e falsete é More Than Words, do Extreme. Essa música, ela tem muito dos dois. Tem vários momentos que, assim, o mesmo alcance, a mesma nota ali que chega, ele faz tanto na voz de cabeça, né, e outras horas ele faz falsete. Ele não é nem cabeça pura, ele faz mix, daí depois ele faz falsete. Então é uma música boa para você treinar isso, essa diferença. Eu vou fazer o falsete, tirar igualzinho mesmo, assim, ó, aqui eu vou fazer o falsete e aqui eu vou treinar para alcançar esse mix ou a voz de cabeça que ele faz ali. Tentar analisar, observar como você se sente ali, se tá mais forte, como é que tá, e fazer igualzinho. Onde tem falsete, faz falsete, onde tem cabeça, por voz de cabeça, tá? Aprender um pouco sobre fisiologia do canto, os músculos trabalham, mudou bastante coisa pra ele e muda muita coisa pra gente, tá? Porque assim, por tempos, em muitos tempos aí, a gente aprendeu técnica vocal só com os vocalizes, ficava o tempo todo fazendo só vocalizes, não sabia para que era, nem para que servia. E você entender como as coisas funcionam, para algumas pessoas é muito bom entender, para outras não faz tanta diferença. Lógico que você não vai ver a musculatura funcionando, você não tem como pôr um raio-x, né? Mas você entender ali as musculaturas, ele é bem esclarecedor, porque você consegue entender e até mesmo ativar os músculos, entender que aquilo funciona assim, que funciona assado, e parar de forçar uma coisa que não tá dando certo, experimentar outras. É bem libertador, conhecimento liberta, né? Quando a gente só faz os exercícios sem saber para que serve, sem saber né, sem saber nada, só fica ali repetindo, tipo um papagaio, fica muito difícil desenvolver. Alguns conseguem desenvolver só fazendo assim, só repetindo, mas outros não. Então é bem libertador você entender o que está acontecendo, e aí muitas vezes isso faz a diferença para você tem essa revelação, né? Fala, então era isso. Aí fica muito mais fácil para você dar espaço para corrigir, né? Alguma coisa que você não tá
curtindo ali. Qual o nome do seu site? Gente, eu sou professora do Instituto Mestre. Eu não tenho um site só meu, tá? O Instituto Mestre, a princípio, ele começou só com... foi o primeiro com aulas de teclado, né? Teclado, piano. E aí agora eu estou ingressando aí com as lives aí de técnica vocal. Quem sabe aí logo mais teremos algum curso, né? Então, vocês fiquem ligados. E eu, inclusive, né? Eu já tô desenvolvendo alguns materiais exclusivos aí pro pessoal que quiser me acompanhar mais no meu site. Logo, logo vocês vão receber aí alguns convites. Então, fiquem ligados. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham curtido, que eu tenha conseguido passar, né, a ideia do que é, e realmente se concentrar para desenvolver um bom mix, se concentrar nessas 3 coisas, né? Deixar um pouco mais leve a voz de peito, fortalecer a voz de cabeça, né? E melhorar a questão da projeção, principalmente treinar a projeção de máscara, que aí você vai, né, conseguir um fluxo melhor em toda a sua extensão vocal e vai desenvolver um bom mix. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê semana que vem. Um abraço!